O estoicismo não é uma filosofia para poucos. Ele está disponível para todas as pessoas, independentemente da sua classe social, condição financeira, cor da pele, orientação sexual ou nível de inteligência. Epicteto, por exemplo, passou mais de 30 anos como escravo antes de conquistar sua liberdade. Marco Aurélio, por outro lado, nasceu em uma das famílias mais ricas de Roma e se tornou imperador. Ambos aplicaram os princípios estoicos em suas vidas para buscar virtude, autocontrole e equilíbrio emocional. Mesmo em condições extremas, seja vivendo com restrições como Epicteto, ou com poder absoluto como Marco Aurélio, o estoicismo mostrou que o controle está dentro de nós mesmos, nas nossas ações, escolhas e reações. Controle do que está sob nosso poder. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos situações que simplesmente fogem das nossas mãos. O clima muda sem pedir permissão. Pessoas ao nosso redor acordam de mau humor, fazem comentários indevidos ou tomam decisões que nos afetam, mesmo sem perceber. A sociedade cria regras, expectativas e julgamentos que parecem esmagar nossa autonomia. E, no meio desse turbilhão, é comum sentirmos que estamos sendo arrastados pelos acontecimentos, como se fossemos espectadores da nossa própria vida. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, nos oferece uma verdade simples, porém transformadora. A única coisa que realmente está sob seu controle é você mesmo. Sua vontade, sua intenção, suas ações e, acima de tudo, a forma como você escolhe reagir diante do que acontece. Quando você entende isso profundamente, a vida muda de eixo. O que antes parecia um mar revolto começa a se transformar em algo navegável. Os ruídos externos já não têm mais o mesmo peso. As pessoas podem agir como quiserem, o mundo pode girar no ritmo dele, mas você continua firme, centrado, capaz de decidir como se posicionar. Agora pare e reflita com sinceridade. Quantas vezes você entregou seu humor nas mãos de outra pessoa? Quantas vezes deixou que um comentário, uma crítica, um imprevisto ou até uma lembrança te desestabilizasse? Se quiser tornar essa reflexão ainda mais real, compartilhe nos comentários uma situação em que você percebeu ter perdido o controle sobre si mesmo. Às vezes, escrever e expor isso ajuda a transformar consciência em atitude, e atitude em crescimento. Lembre-se, a vida não está nas coisas que lhe acontecem, mas na forma como você decide responder a elas. Marco Aurélio e a disciplina em meio ao poder. Marco Aurélio foi imperador de Roma entre 161 e 180 d.C., uma posição que não apenas o colocava no topo do mundo, mas lhe dava acesso irrestrito a tudo o que a maioria das pessoas jamais poderia sonhar. Ele podia se entregar a prazeres sem limites, poderia punir qualquer um que o desagradasse, poderia responder à raiva com violência ou ao desejo com excesso. Não havia consequências externas capazes de contê-lo. E, ainda assim, ele escolheu se conter. Escolheu disciplina ao invés de indulgência. Escolheu razão ao invés de impulsos. Escolheu virtude ao invés de poder desenfreado. Enquanto muitos governantes da história se perderam em vícios, crueldade ou ostentação, Marco Aurélio fazia o contrário. Escrevia em seu diário, refletia sobre suas falhas, treinava sua mente todos os dias e buscava viver de acordo com princípios que julgava corretos, não com desejos passageiros. Essas anotações pessoais, que jamais foram escritas para serem publicadas, se tornaram o livro Meditações, uma obra que atravessou séculos justamente porque revela algo raro: um homem com poder absoluto, escolhendo ser governado não pelo mundo, mas por si mesmo. E é aí que está o cerne do estoicismo. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que você quer, mas em não ser escravo dos seus impulsos. O controle real é interno, não externo. Os vícios silenciosos do dia a dia. Quando pensamos em vícios, costumamos imaginar excessos extremos, drogas, álcool, destruição evidente. Mas os vícios mais perigosos, muitas vezes, não são os que gritam, são os que sussurram. Estão escondidos em hábitos comuns, repetidos no piloto automático. Adiar o que é importante só mais um pouco, buscar conforto imediato em fast food, passar horas deslizando o dedo na tela sem perceber o tempo passar,
reclamar de tudo, sem agir sobre nada, checar notificações esperando validação, aprovação ou atenção. Evitar desconfortos que poderiam gerar crescimento. Esses pequenos vícios parecem inofensivos, e é justamente isso que os torna tão destrutivos. Eles drenam sua energia aos poucos, roubam sua clareza mental, enfraquecem sua autodisciplina e, principalmente, corroem seu respeito por si mesmo. Marco Aurélio dizia que até tiranos e ladrões colecionam seus supostos prazeres, como se fossem recompensas preciosas. Mas prazeres rápidos têm um preço alto, custam sua liberdade. Agora, reflita com sinceridade. Qual hábito seu, pequeno, discreto, aparentemente trivial, está te prendendo silenciosamente? Se quiser transformar essa reflexão em uma ação real, escreva nos comentários. Reconhecer o vício é o primeiro passo para recuperar o controle. E, como Marco Aurélio nos ensinou, é o controle interno que define quem realmente somos. A armadilha do prazer passageiro. O prazer imediato é uma das forças mais sedutoras da vida moderna. Ele aparece disfarçado de recompensa, de merecimento, de só hoje. Ele promete alívio rápido, conforto instantâneo e uma sensação temporária de bem-estar. Mas, como toda promessa vazia, ele desaparece tão rápido quanto chegou. Quando você condiciona sua felicidade a estímulos externos, seja uma compra impulsiva, uma comida que te anestesia, um vídeo que te distrai, pornografia que te afasta da realidade, ou horas perdidas rolando a tela, você entrega ao mundo o controle sobre seu estado emocional. E a consequência disso é inevitável. Quanto mais você busca prazer, menos satisfeito você se sente. O prazer momentâneo funciona como um gole de água salgada. Ele até mata a sede por um segundo, mas logo te deixa ainda mais sedento. O estoicismo nos alerta para esse ciclo com clareza brutal. Ele ensina que o prazer não é o problema é ser escravo dele. Quando você começa a precisar de um estímulo externo para se sentir bem, você perde algo muito maior do que tempo. Você perde autonomia. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto repetiam uma lição simples, mas que poucos conseguem viver na prática. A razão é nossa bússola, o autocontrole, nossa verdadeira força. Resistir à tentação não é sobre ser rígido. É sobre ser livre. É sobre escolher não ser dominado por impulsos que te afastam de quem você quer ser. Quando você aprende a pausar, respirar, observar o impulso e dizer não está apenas rejeitando um prazer passageiro. Está construindo respeito por si mesmo. Está fortalecendo sua mente. Está recuperando o controle que, aos poucos, tinha sido entregue à distração, ao vício e à ansiedade. O verdadeiro prazer, aquele que realmente importa, não é explosivo, nem imediato. Ele é silencioso, profundo e duradouro. Vem da consciência limpa, do domínio pessoal, da sensação de que você está vivendo de acordo com seus próprios princípios. E essa é a essência do estoicismo. A vida boa não surge quando você persegue prazeres, mas quando você domina a si mesmo. Aqui está o seu texto expandido, mais profundo, envolvente e com maior poder de retenção, mantendo sua essência, mas ampliando a força narrativa e a clareza emocional. Praticando o autocontrole. Praticar autocontrole não é sobre perfeição, é sobre construção. É como escavar uma fonte escondida dentro de você. No começo, parece que nada acontece. Tudo parece esforço, cansaço, resistência. Mas, conforme você continua cavando, continua insistindo e volta a tentar. Mesmo quando falha, a água finalmente brota. E quanto mais você pratica, mais essa fonte jorra naturalmente. Os estoicos entendiam que a mente humana funciona como um ecossistema interno que precisa de cuidado diário. Epicteto descrevia a alma como uma tigela de água. Quando agitada, turva, cheia de movimentos bruscos, tudo ao redor parece confuso, ameaçador e caótico. Mas quando você acalma essa água, quando respira, observa, se recolhe, se entende, a superfície se torna lisa. E é nesse momento que você finalmente consegue enxergar o que está no fundo. É isso que o autocontrole faz. Ele clareia sua percepção, alinhar seus pensamentos e devolve a você a capacidade de escolher com consciência, não com impulso. E aqui está uma das lições mais humanas e libertadoras do estoicismo.
Você vai falhar. Vai cometer erros. Vai se irritar quando deveria ser calmo. Vai ceder a prazeres que queria evitar. Vai procrastinar quando desejava agir. Isso faz parte do processo. Não é um motivo para desistir. O erro só se torna um peso quando você se afunda nele. Os sábios estoicos ensinam o contrário. Falhou? Reconheça. Entendeu onde caiu? Reflita. Sabe o que te puxou para baixo? Aprenda. Recuperou o fôlego? Volte ao caminho. A disciplina verdadeira não está em nunca escorregar, mas em sempre se levantar com mais clareza do que antes. Cada vez que você recusa um impulso destrutivo, cada vez que respira antes de reagir, cada vez que escolhe o que é certo ao invés do que é fácil, você fortalece essa fonte interna. E, pouco a pouco, ela se torna parte natural de quem você é. O autocontrole, no fim das contas, não é uma prisão, é liberdade. É o poder de agir conforme seus valores, e não conforme suas tentações. Estratégias práticas para quebrar hábitos. Quebrar um hábito não é um ato de força bruta, é um processo de autoconhecimento. Se você fuma há anos, por exemplo, não adianta alimentar a ilusão de que vai abandonar o vício de um dia para o outro. Transformar um comportamento enraizado exige estratégia, paciência e constância. O primeiro passo é mapear seus gatilhos. Pergunte-se, em que momentos específicos você acende o cigarro? É logo após o almoço? Quando está ansioso? Ao encontrar amigos? Ou talvez quando sente tédio? Esses momentos revelam que o cigarro não é apenas um vício físico, é um ritual emocional. E todo ritual pode ser redirecionado. Depois de identificar os gatilhos, substitua o comportamento por outra ação, algo que ocupe o mesmo espaço, mas não destrua sua saúde. Pode ser uma caminhada curta, alguns minutos de respiração profunda, um exercício rápido, beber água, escrever, ou até levantar para mudar de ambiente. Essa lógica vale para qualquer vício silencioso: procrastinação, uso excessivo de redes sociais, compulsão por comida, busca por validação online, preguiça que se disfarça de cansaço. Não tente enfrentar tudo de uma vez. Escolha um hábito, ataque seus gatilhos, substitua suas respostas e repita. A disciplina nasce da repetição, e a repetição transforma seu cérebro, molda sua rotina e, aos poucos, redefine quem você é. A mudança pode ser lenta, mas é real. E cada pequena vitória fortalece sua capacidade de continuar avançando. A verdadeira liberdade e respeito próprio. Quando você começa a controlar seus hábitos e suas emoções, algo poderoso acontece internamente. Você conquista a liberdade. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade profunda de não ser dominado por impulsos, vícios e fragilidades. É nesse ponto que nasce o respeito próprio. Porque nada gera mais confiança interna do que perceber que você é capaz de dizer não ao que te destrói e sim ao que te constrói. Nada fortalece mais a dignidade do que agir de acordo com seus valores, e não de acordo com seus desejos momentâneos. O estoicismo nos lembra que não somos nossos vícios. Somos seres racionais, capazes de refletir, escolher, resistir e mudar. Somos capazes de virar a mente para a direção certa, mesmo quando o corpo insiste na direção oposta. E é dessa escolha consciente que surgem felicidade verdadeira, clareza mental, força emocional, disciplina e uma vida guiada por propósito, não por impulsos à virtude. No estoicismo, é o caminho para a liberdade. A responsabilidade é o caminho para o respeito. E o autocontrole é o caminho para uma vida plena. Quando você decide ser maior que seus hábitos, você se torna maior que seus limites. Se essa mensagem fez você refletir sobre seus hábitos e sobre o controle que deseja recuperar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E para reforçar seu compromisso com a mudança, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho evoluir todos os dias". Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos.
técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva, estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária, métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. E se você quer continuar sua jornada estoica e entender como transformar qualquer desafio em força interior, clica agora nos vídeos que estão aparecendo na tela e aprofunde esse caminho. Esse é o momento de avançar. Eu encerro com uma frase marcante do estoicismo: a vida é obra daquilo que pensamos. Marco Aurélio.